Oi, gente, estamos aqui de novo no nosso canal Viva Mais para falar de mais um assunto sobre saúde, sobre prevenção, sobre manutenção, sobre como, já que estamos inseridos nesse mundo com muitas patologias, várias viciações, como que nós podemos nos proteger o nosso corpo e viver mais, viver uma vida com mais qualidade e com mais saúde. O ato de fumar é a dependência química que atinge uma maior parcela da humanidade, que acomete o maior número de pessoas no mundo, no planeta Terra. E é uma patologia, muitas vezes, um vício, muitas vezes é negligenciado, assim, só o cigarro, mas não, é muito grave, né? E nós sabemos, assim, que a dificuldade para deixar o vício, ela é terrível. Muitas pessoas se deparam com diversas situações e é disso que nós vamos falar aqui. Dessa vontade, desse desejo de ter uma saúde melhor, uma vida melhor, sem a dependência do tabaco, como se libertar disso e alguns gatilhos, algumas maneiras de se fortalecer diante dos momentos de vacilação, né? E aí, às vezes, as pessoas pensam que é só o cigarro, mas são todas as formas do tabaco. Seja o narguilé, que às vezes com aquele instrumental todo, muitos adolescentes acham que ele está filtrado, que está não sei o que, é tudo mito. É tudo uma conversa para vender, como tantas outras coisas que existem aí na nossa sociedade, né? O tabaco, o narguilé, o cigarro de palha, tabaco de rolo, ralé. Existem várias formas de tragar, de fumar o tabaco. Todas as formas são altamente viciantes e causam dependência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 1,3 milhões de pessoas no planeta Terra dependentes quimicamente do tabaco. Quando a gente fala esse número, distancia a gente disso. 1,3 milhões de pessoas não é uma pessoa, é um aglomerado de pessoas tão grande que é como se não fosse ninguém. Mas na verdade é um número que traduz para nós assim o quanto é fácil de entrar e difícil de sair. Por isso é importante conhecermos todos os mecanismos possíveis para que consigamos nos manter fora dessa viciação que traz tantos malefícios para a saúde e tantos malefícios para o convívio familiar e social. A Organização Mundial da Saúde classifica o tabagismo como uma doença, tendo o código CID e tudo mais. Muitas pessoas acham que o tabagismo é algo que não está denominado, mas é uma patologia, né? É uma doença classificada e ordenada e passível de tratamento. Tem como tratar, tem como receber vários tipos de auxílios psicológicos e químicos para que a pessoa consiga se libertar desse vício. O cigarro, especificamente, possui 5.000 substâncias químicas. É outra coisa também que nos distancia. O fumante, geralmente acaba se desconectando disso, se conectando só com o prazer e se desconectando desse conhecimento, que muitas vezes está até impresso no maço do cigarro. Ele se desconecta disso para poder permanecer, para continuar. Mas existem maneiras de você conseguir não prosseguir nessa viciação e se libertar disso. E começando por onde? Prestando real atenção nisso. Dessas 5.000 substâncias, a nicotina é a que causa maior dependência. A nicotina, depois de uma tragada, demora 9 segundos para chegar no cérebro. Como é tão rápido, ela acaba sendo muito eficaz. E ela atua no centro neurológico da recompensa. Ela atua num local cerebral que hoje a medicina já tem conhecimento, que é o centro da recompensa.
ela estimula um neurônio, um conjunto de neurônios, um local no cérebro que libera uma substância que a maioria das pessoas já ouviu falar, que se chama dopamina. É um neurohormônio, é uma substância biológica produzida pelo nosso próprio corpo, que a nicotina ela desencadeia a liberação dessa substância. Então você fica viciado na dopamina, na sensação que a dopamina traz, nesse efeito de recompensa. Então, quando você está muito alegre, você libera dopamina. Quando você está muito triste, ansioso, estressado, você libera dopamina. Só que, dependendo do nível que você está, você libera seu organismo naturalmente libera uma quantidade de dopamina saudável, suficiente. Ao ingerir, ao tragar a nicotina ali, junto com as 5.000 substâncias lá do tabaco, ela atua nesse centro no cérebro, liberando mais dopamina do que o que seria o natural, fazendo com que haja uma atenuação neurológica da sensação de estresse, de ansiedade e de muita alegria. Ela faz com que você se sinta ainda mais alegre, mais tranquilo com as emoções. E isso vai se dando paulatinamente, aos poucos ao longo da vida. E aí a pessoa, sem perceber, vai ficando viciado nessa sensação. Então é muito difícil se desprender dessa sensação, mas não é impossível. Então é muito importante a dedicação para que você possa se libertar dessa dependência. Grande parte dos fumantes começa a fumar ali pela adolescência, onde o adolescente geralmente ele tem uma sensação de ansiedade, de descolamento da realidade, ele não se sente parte. E aí ele começa a fumar para combater essa ansiedade e o estresse que ele está exposto, normais dessa fase da vida. E continua fumando quando, em cada situação, ele vai encontrando situações de estresse e ansiedade, que é o que a gente vai encontrar na nossa vida toda. Então, é um anestésico para as situações da vida. Para a ansiedade e para o estresse. A ansiedade e estresse é o que só a gente vai ter na vida. Então, é uma ilusão, como todas as outras dependências, como todas as outras drogas, é uma ilusão. E que foi uma saída encontrada por essa pessoa. Porém, é uma saída que traz muito malefício para a saúde e faz com que a pessoa não tenha uma vida saudável. Existem vários prejuízos, né? E que é importante procurarmos outras formas de combater a nossa ansiedade e nosso estresse. É dançando, é trabalhando, é fazendo trabalhos voluntários com pessoas que tenham certos problemas que nos trazem uma realidade de vida que talvez nós desconheçamos e que nos vão trazer aquele alento de uma realidade muito mais difícil que a nossa e que é fácil falar também, mas é difícil fazer, né? Mas é importante a busca interna e na prática, na ação, de quais seriam as maneiras que só você pessoalmente consegue aliviar o estresse e aliviar essa ansiedade sem ter que recorrer a qualquer tipo de droga, seja o álcool, seja o tabaco e sejam as outras drogas ilícitas. O tabagismo é até considerado uma doença pediátrica, porque geralmente começa na adolescência. E quanto antes quanto antes a pessoa começa a utilizar o tabaco, maiores a longo prazo, porque maior a exposição, são os efeitos nefastos causados pela dependência do tabaco. Então são vários os problemas e quanto mais cedo também o indivíduo se conscientizar e procurar e tentar e buscar se libertar do vício do tabaco, quanto menores são os prejuízos. E além de tudo, tem uma notícia que é fantástica, que existe muitas pesquisas ao redor do mundo que demonstram
que a pessoa, depois de um certo número, é muito individual, existe mais ou menos um padrão de 5 anos, 4 anos, já li de vários e vários trabalhos científicos que dizem número de anos diferentes, que a pessoa tem uma recuperação praticamente total das suas cordas vocais e do pulmão depois que ela para de fumar. Então, mesmo que ela fumou, vamos supor, 20 anos ao longo da vida e para de fumar e consegue ficar 5, 6 anos, ela consegue uma regeneração quase que total. Então, é muito, muito importante porque há uma possibilidade de cura, de você conseguir regenerar todos os órgãos atingidos pelo vício, né, pela nicotina, pelo tabaco, mesmo que você fique exposto por muito tempo. Existe uma escala que se chama escala de Ferguson, ou não sei se a pronúncia é exatamente essa, me perdoem se não for, que é um conjunto, é um questionário, um conjunto de perguntas que você pode procurar no Google, pode procurar na internet, que você mesmo responde e que você vai observar o resultado para saber em que grau, em que nível está a sua dependência. Porque existe também muito isso com o dependente químico de qualquer droga, dele achar que assim, em qualquer momento que ele deseja, ele pode abandonar. Só que também costuma ser uma ilusão do cérebro, uma enganação dele para ele mesmo. E quando ele responde esse questionário dessa escala de Ferguson, ele tem um choque de realidade, ele percebe que a dependência está muito maior do que ele imaginava e que demanda providências urgentes. Então que ele precisa urgentemente correr atrás disso. Como que o tabaco, como que o cigarro afeta a saúde, né? Muito se vê na embalagem do cigarro e nem por isso a pessoa simplesmente para de um dia para outro. Mas é importante você estar observando, estar olhando para ir se sensibilizando e pensando todos os dias como eu vou fazer para eu parar de fumar. As doenças respiratórias, que já é conhecido de todos, as doenças pulmonares gravíssimas, como embolia, como câncer pulmonar, câncer nas cordas vocais, garganta, traqueia. Existem muitas pesquisas que atribuem ao tabaco e todas as substâncias químicas contidas na associação que demonstram que é decorrente que muitas formas de câncer nessas regiões são decorrentes do consumo do tabaco. Também a embolia, como eu falei, as doenças cardíacas, doenças cardíacas decorrentes do consumo do tabaco, tromboses, também decorrentes do uso do tabaco. Há também o derrame cerebral, várias pessoas também. Você pode procurar nos estudos científicos no Google acadêmico ou no Google em geral, você vai reparar lá que existem muitos casos de efizema pulmonar e de derrame cerebral que dificulta demais a vida da pessoa por uma escolha de consumo do tabaco ao longo de muitos anos da vida. Não foi uma escolha, eu quis muito deixar e nunca consegui. Existem muitas ações coordenadas que talvez você desconheça, que elas são coordenadas, uma ação física junto com uma ação química, junto com isso, junto com aquilo, uma associação coordenada de coisas que podem te ajudar a vencer a cada etapa a dificuldade de abandonar o tabaco. É demais de importante, é uma coisa vital realmente. Eu fico pensando assim, já trabalhei em vários grupos de dependentes de tabaco que desejavam, e são vários os relatos, desejavam deixar, e são vários os relatos da grande luta que é, e como é maravilhoso escutar o relato das pessoas que não são poucas que conseguiram. Geralmente, quando você está nessa fase, você só encontra quem está fumando, porque você tanto desejo que você acaba encontrando. É como aquela brincadeira da Lady Murphy, só porque eu tô deixando de fumar, tem que sempre alguém perto de mim fumando, né? E me dá aquela vontade quando eu vejo, quando eu não sei o que fazer com a mão, é tanto costume de estar com o cigarro na mão que não sabe o que fazer na mão. Então é um conjunto de estratégias que não é simplesmente a dependência química. A dependência química, ela é grande, mas existe o costume corporal que
que se desenvolveu ao longo de muitos anos do uso do tabaco. Mas é muito importante você imaginar você com essa embolia pulmonar, efizema pulmonar, derrame cerebral, se imagine nesse corpo. Quando pegar o cigarro, se imagine nesse corpo com essa debilidade, com essa deficiência. Como seria viver isso? A impotência sexual também, que acomete muito, principalmente os homens, que é muito difícil levar uma vida. Existe uma reinvenção da sua pessoa para conviver com a impotência sexual e impotência irreversível muitas vezes. Ocorre uma obstrução do corpo cavernoso tamanha que cirurgicamente às vezes é irreversível realmente. Além da impotência sexual, existe a baixa fertilidade. Às vezes as pessoas começaram a fumar, como eu estou dizendo, na adolescência e fumam lá dos 15, aí lá pelos 30 anos resolve ter um filho. E aí os seus gametas, tanto os femininos como os masculinos, estão debilitados, estão em menor quantidade, então ela acaba tendo N problemas, que não é só esse, que dá uma baixa fertilidade, faz com que ela tenha menores possibilidades de gerar um bebê, tanto a mulher como o homem, de promover a fecundação. Além disso tudo, assim como causa a impotência sexual, causa também o baixo desejo, o baixo apetite sexual. Diminui em muitas pessoas a libido. A pessoa não tem vontade, muitas vezes, de ter relação sexual. E isso desmorona muitas famílias, porque a pessoa vai se desencontrando com o parceiro, se desencontrando por N motivos, não só pelo tabaco, mas o tabaco alivia muitas vezes aquela desgosto, aquela tristeza quando a relação começa a ir mal e ajuda a pessoa ainda a ter menos desejo sexual e de tentar se reconciliar com esse parceiro e encontrar um meio comum para que eles possam se relacionar sexualmente novamente. Além de também causar aborto espontâneo. A mulher às vezes fuma ou até fuma durante a gravidez, pelo amor de Deus não façam isso, mas às vezes fuma um pouco antes, acaba descobrindo que está grávida e ainda estava fumando, resolve parar de fumar só durante a gestação e muitos casos de aborto espontâneo são relatados como resultado do uso do tabaco. O tabaco também causa manchas na pele, a pessoa fica com aquelas manchas amareladas, manchas no dente, os dentes do fumante são muito prejudicados pelo uso do tabaco, então eles ficam amarelados, todos manchados e acaba também causando a perda muitas vezes dos dentes. Também acaba que muitos fumantes têm muita cefaleia e aí ele usa o cigarro, ele começa a ter dor de cabeça, enxaqueca e ele usa o cigarro como um atenuante, só que um atenuante de um curtíssimo prazo. A pessoa fuma, tem um alívio da cefaleia momentâneo e volta a ter cefaleia e volta a ter essa dor de cabeça. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Espero imensamente que você encontre um caminho que você e seus familiares, fumantes, quem está perto de você, que está envolvido nessa situação tão difícil, possa encontrar um caminho. Existem muitos que possam encontrar um caminho para se libertar dessa viciação. Muito obrigado, curtam o nosso vídeo, compartilhem com os colegas, espalhe aí pro pessoal e vamos viver com mais saúde. Um abraço.